Hoje nós vamos repetir sobre o valor da intercessão. Jó é o maior exemplo de interceder pelos seus amigos e ter toda a sua vida mudada para melhor. Olha só o que diz o capítulo 2, versículo 10 do livro de Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E olha só o que diz Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orareis uns pelos outros, para que sareis. Bom, mas vem uma pergunta que pontua a mente de todos aqueles que têm uma curiosidade para saber por que temos que orar. Como dar a conhecer os nossos pedidos a um Deus que tudo conhece? Por que temos que orar? Se antes que uma palavra saia da nossa boca, Deus já sabe tudo. Ele é o Pai da eternidade. O ontem, o hoje, o amanhã pertence a Ele. E por que orar? Quais são os mistérios que envolvem a oração, a intercessão? Quais são esses mistérios que nos coloca nos ritmos da própria eternidade? Bom, primeiro vamos saber o que é orar. Oração quer dizer pedir, interceder, rezar. Quando nós pedimos, a Bíblia garante que nós recebemos. Mas por que temos que pedir se esse Deus conhece tudo? Bom, o segredo e a resposta é relacionamento de Deus. O nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29 que as coisas reveladas nos pertencem, mas as encobertas estão no plano eterno. Então, esse Deus que tudo vê, tudo pode, é o Deus que escolheu a forma de se relacionar com as suas criaturas por meio de um relacionamento chamado oração, pedido. Mas por que eu tenho que orar? Tiago disse, para que sejamos sarados. Orareis uns pelos outros, sarados só no corpo físico? Não. Existem curas totais, cura em todas as áreas da nossa vida. Área profissional, quando ela está sendo atacada por espíritos malignos que querem tirar a nossa prosperidade. Eles atacam a vida profissional, a vida sentimental, a vida emocional, a saúde física e mental. Sofrem ataques. E qual é o comando bíblico para que possamos vencer as astutas ciladas do inimigo? A oração, a intercessão. Quando Jó intercedeu pelos amigos que o acusaram, tudo lhe foi restituído. Agora, olha só o que diz Efésios, capítulo 3. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejamos corroborados no poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha só, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Isso tudo tem uma finalidade. Olha só como é que Paulo conclui esse versículo tão poderoso. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E para que essa plenitude de Deus? Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele mantém todo o universo com a força do seu poder. E a Bíblia garante que nós somos co-herdeiros com Ele. E se somos co-herdeiros, temos também que seguir o seu exemplo, carregando no nosso corpo as aflições dele.
E tomando como exemplo que ele, como filho, aprendeu a obediência não porque era filho, mas pelos sofrimentos que vieram até ele. E com isso ele dirigia aos céus pedidos. Jesus, ele inundou os céus com pedidos de oração. Por que orar? A Bíblia não diz o porquê. Ela só diz que temos que orar. É um relacionamento que nós vamos fazer com Deus. E os mistérios que envolvem esses relacionamentos, um deles é a visão, os canais de revelação da nossa mente. Eles se abrem porque o nosso espírito, ele recebe o penhor do Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. E quando nós passamos a orar, nós passamos a entender os mistérios que envolvem a nossa caminhada aqui, e Deus, ele vem e começa a revelar coisas ocultas e profundas que nós não sabemos, mas que por meio da oração chega até o nosso conhecimento espiritual e nós conseguimos ser livres do laço do passarinheiro. Olha só o que diz Tiago. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Olha só, esse mistério que envolve a oração chamado relacionamento profundo com Deus. Ele vai trazer a própria misericórdia de Deus, ele vai trazer a compaixão dele. E olha o que diz Jeremias 33:3. Clama a mim e eu vou te responder e vou anunciar coisas grandes, ocultas, invisíveis, que você não conhece, coisas insondáveis. Mas não para por aí a palavra de Deus que nos manda, que nos ordena orar. Lucas 18, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Sabe qual é esta parábola? Daquele juiz impenitente em que a viúva ia lá, julga minha causa. Ele nunca julgava, mas de tanto ela pedir, o juiz julgou. E o que Jesus diz para mim e para você? Um dos segredos da oração, um dos mistérios que envolve a resposta dessa oração é a perseverança. Por quê? Deus não é bom? Ele não tem prazer em nos responder logo? Por que temos que ficar perseverando? Deus, ele é bom o tempo todo e ele tem prazer em nos responder o tempo todo. Ele interage com a sua criação e ele não deixa de responder. Mas existe um opositor, o reino das trevas. Ele vem com impedimentos no reino espiritual. Ele vem trazendo céus de bronze, trazendo oposições. E o que acontece? As orações, elas vão quebrando essas barreiras. E quando nós perseveramos, a última barreira, ela é quebrada. E nós conseguimos enxergar a resposta. Porque no momento em que nós dispomos o nosso coração a orar, o Senhor manda o anjo com uma resposta. Mas existem guerras nos ares, como aconteceu com Daniel. Olha só, Gabriel foi enviado. Mas foi preciso Daniel ficar 21 dias em jejum e oração para que Miguel descesse e o príncipe da potestade do ar, chamado Pérsia, fosse vencido. E a resposta chegasse até Daniel. E olha só, fatores externos que envolvem a oração. Que fatores externos são esses? Como eu devo orar? De joelho? Em pé? De rosto no chão? Deitado? Que tipo de oração Deus responde? Olha, Deus está preocupado com o coração. Quando Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, de joelhos, ora ao teu Pai, que em secreto te vê e te responde. Jesus ali estava trazendo algo novo para uma geração de fariseus e de escribas que achavam que sabiam tudo e eles faziam orações longas nas praças para serem vistos pelos homens. Então Jesus vem e quebra aquele paradigma e traz um novo modelo de oração. Mas isso não quer dizer que é só assim que nós devemos orar. Tem oração de guerra que você precisa estar de olhos abertos e que você precisa
praticamente marchar como um guerreiro na presença de Deus, para que o sono, para que aquele peso espiritual não recaia sobre você e você desista de orar. Tem dias em que você tem que se botar como um guerreiro em pé. Mas tem personagens bíblicos que eles oraram de diversas formas. Ezequias, quando ele foi orar pela saúde, porque Deus mandou Isaías dizer para Ezequias: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias então não recebe aquela palavra profética de bom grado e ele corre aos pés de Deus, ele coloca o rosto virado para a parede e ele diz: Senhor, pelos teus estatutos e pelas tuas disposições o meu coração tem vivido. Restaura a minha saúde, porque a sepultura não te louva. E sabe o que aconteceu? Deus manda Isaías voltar e diz para ele: a tua oração foi ouvida. Acrescentarei 15 anos. Ezequias mudou os planos de Deus? Não, a nossa oração não muda os planos de Deus. Deus já sabia tudo o que ia acontecer, mas esse Deus que nos quer em relacionamento com Ele, Ele usou essa estratégia para atrair o coração de Ezequias e fazer com que ele orasse, com que ele clamasse, porque havia um laço de morte para Ezequias e somente com a oração dele seria quebrado esse laço de morte. Deus sabia muito bem como atrairia o coração de Ezequias para orar e quebrar esse laço. Deus é um Deus tão pessoal e Ele não nos deixa nos destruir nos laços do passarinheiro. Pelo contrário, Ele nos livra, mas Ele tem suas estratégias de livrar. Salomão, quando foi abençoar o templo que foi construído, a casa de Deus, ele colocou a mão para cima e abençoou aquele todo povo. A Bíblia diz que a glória do Senhor, a Shekinah, foi tão forte que eles não conseguiram ministrar em pé, eles caíram de rosto no chão e adoraram a Deus. Homens de Deus oraram de joelhos, oraram com o rosto no chão, oraram com o rosto na parede. Oraram como Jesus mandou: entra no teu quarto, dobra o teu joelho. Oraram em secreto, oraram nas praças. E Deus, Ele diz para mim, para você, não existe uma forma de orar, existe um comando para orar. Não existe um porquê para orar, existe uma obediência em atender os comandos bíblicos de orar. Então, é um assunto muito longo. O próximo vídeo nós vamos falar sobre orar por quem? Por um indivíduo, por uma coletividade, por uma cidade, por uma nação? Buscar pelo quê? Pelo temor do Senhor? Por cura? Por prosperidade? Nós vamos falar esses assuntos no próximo vídeo. Amém? Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.